Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a essa nossa aula que hoje falaremos sobre a disciplina cristã da leitura bíblica. Glória a Deus, nós estamos na disciplina de bibliologia. Glória a Jesus. E vamos iniciar com um versículo da Bíblia que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15 e versículo de número 31. Anote essa referência e vamos ler. Quando o leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Glória a Deus. Olha só, quando se lê a palavra de Deus, uma das coisas que nós recebemos é a alegria e conforto, consolo. A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos alegrar e de nos dar consolo. Glória a Jesus. É por isso que nós temos que persistir. Persistir em quê? Em ler, em estudar, em pesquisar as Sagradas Escrituras, a fim da gente compreender toda a mensagem de Deus. Eu queria até te questionar sobre isso. Quantos livros você lê por ano? Sabia que é importante essa questão da leitura? E falando do livro mais importante, a Bíblia. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Ainda dá tempo da gente fazer este compromisso, tá? De ler a Bíblia toda. Você sabia que se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano? Com apenas 3 capítulos? Olha só que interessante. Então você precisa aplicar-se ao estudo contínuo da Bíblia e estudar ela com os métodos adequados. Aí algumas pessoas me perguntaram alguma vez como ler a Bíblia. Vou anotar aqui, como ler a Bíblia. Porque a Bíblia, já falamos isso, é a palavra de Deus. A gente não pode ler ela como ler qualquer outro livro. A gente tem que ler ela de uma maneira própria, peculiar, né? Eu colocaria inicialmente isso. Ó. Primeiro, tenha uma leitura devocional. Olha a palavra-chave aqui, devocional. Ou seja, o que é uma leitura devocional? É aquela leitura, eu vou anotar também, reflexiva. Como assim, professor? É aquela leitura em que você medita na palavra de Deus. É aquela leitura que você faz uma aplicação pessoal. Uma aplicação pessoal do quê? Do texto bíblico à sua vida. Então, essa leitura é a leitura que você tem que logo fazer. É uma leitura devocional. Eu vou colocar aqui uma imagem que traz um versículo. E olha o que diz aqui. Salmo 1, no 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então não é uma leitura superficial, rápida, que nem a gente fala no nosso Nordeste, vexada. Não, não é uma leitura assim, mas é uma leitura, digamos, degustativa, apreciativa. Você vai apreciando os versículos que você está lendo, você vai meditando, que é a palavra apropriada, mais apropriada. Você vai meditando na palavra de Deus e assim você vai sendo próspero, você vai sendo bem-aventurado. Então a primeira coisa é tenha uma leitura devocional.
Até aqui tudo bem? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, pode colocar sua pergunta, não é? Que a gente tem o maior prazer de responder. A segunda coisa que eu colocaria de importância na hora de fazer uma leitura é o seguinte: tenha uma leitura, olha uma palavra diferente que eu vou explicar, exegética. Tenha uma leitura exegética. Professor, o que é essa questão de leitura exegética? Seria, no caso, você pode anotar aí no seu caderno de teologia, seria, no caso, buscar a interpretação correta do texto. E isso que é uma leitura exegética. Nós vamos ter uma matéria também, daqui a pouco tempo, chamada hermenêutica. Hermenêutica. Tá? Essa questão aqui da hermenêutica é a questão mesmo, você vê a interpretação. Por quê? Observe. Quando aquele autor escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, como já falamos, aquele versículo, aquela porção da Bíblia, ele escreveu com uma intenção. O Espírito Santo o usou com um objetivo. Este objetivo, essa interpretação é que você tem que entender, não é? Porque se a pessoa não tiver essa leitura exegética, ela pode fazer leituras e interpretar diferente. E disso aí é da onde saiu todas as heresias e seitas. Foi de más interpretações da Bíblia, né? Então, a leitura exegética é aquela leitura técnica de texto, digamos assim, aquela que o leitor ele realiza a fim de entender a estrutura do texto. Quer dizer, seus objetivos, entendeu? Sua mensagem. O leitor, nessa parte aqui, ele é mais analítico. Professor, mas como é que eu vou conseguir fazer essa interpretação correta dos livros da Bíblia, dos capítulos, dos versículos? Não é para isso que você está fazendo o curso de teologia? Então, a cada aula, nós vamos nos aprofundar, né, cada vez mais para extrair a verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. Então, continue conosco e vamos para frente, né? Já estamos finalizando. Então, você tem que ser disciplinado na sua leitura da palavra de Deus. Ou seja, para ser mais claro para você, você tem que ler a Bíblia todos os dias, né? Eu já falei que se você ler o equivalente a 3 capítulos por dia, você conseguirá ler a Bíblia toda de uma vez por ano, ok? Então, se estiver ao seu alcance, eu vou até anotar essa palavra. Se estiver ao seu alcance, adquira Bíblias de estudo. O que é uma Bíblia de estudo? Uma Bíblia de estudo que se popularizou muito nos últimos anos, ela é uma Bíblia que vem com comentários, em que teólogos comentam os versículos. Então, se tiver no seu alcance, adquira uma Bíblias de estudo, tá? Mas se você não puder adquirir, não se incomode com isso. Somente a Bíblia, do jeito que ela está, com os nossos estudos, as nossas explicações, né? E outros materiais de outros autores que eu vou te apresentar também acessíveis, você com certeza vai aprender muito da Bíblia. Então, mas olha só, se você puder comprar uma Bíblia de estudo, compre uma que seja realmente de uma linha conservadora. Ou seja, que o comentarista ele segue rigorosamente a verdadeira doutrina cristã. O mais importante da nossa aula de hoje é que você se dedique então à leitura diária da Bíblia.
que você cultive esta disciplina cristã, porque quem faz isso é bem-aventurado. Fica na paz de Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo.